Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vou usar a palavra parece que o Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, parece que tá querendo fazer igual o Duílio. Pessoal, assiste esse vídeo aí até o final pra você entender toda essa história. E chega fortalecendo com like. Dá essa moral aí, pessoal. Que corintiano é você? Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta. Quem deve ser o diretor executivo de futebol do Corinthians? Qual o seu nome predileto? Qual o seu nome favorito? Alexandre Matos, Rodrigo Caetano ou qualquer outro? Comente aí, pessoal. E fortalece com like. E vamos ver aqui a galera da Energia 97 falando a respeito do Corinthians. Coringão que se livrou do rebaixamento e na última rodada pega o Curitiba. Vamos pro vídeo e dá essa moral. Verdade. Vamos lá, olha. Antes de vocês falarem do jogo aí, as coisas estão acontecendo no Corinthians, né? Mudou o presidente, lógico, vai começar a mudar tudo, né? Começar o site Meu Timão. Mano, então vamos lá. Espero o site que Meu mude Timão tudo, né? fala quem será o diretor de futebol, será o Rubens Gomes, o Rubão, que já foi do Alib, né? Já foi que esse é o cargo estatutário, né? Tipo assim, que é um cargo que não tem remuneração e tem que ser conselheiro lá por alguns mandatos e tal. Então, além desse cara, vai ter o executivo de futebol mesmo, o gerente que ele vai contratar. É o Rodrigo Caetano. E dizem que o sonho do Augusto Melo é o Rodrigo Caetano. Mas não tá nada fechado, né? Não tem nada garantido, até porque ele está no Atlético Mineiro, não é isso? Isso. Né? E o Menin falou que ele não sai de lá. Então não sai, mano? Então, Maltinha, mas acontece o seguinte, hein? Existiu sim o papo do Rodrigo Caetano, o Menin falou que ele não sai de lá. O Rodrigo Caetano não sei se ele quer sair também. Ele tem contrato até o final do ano, porém, o Menin tem realmente aí o interesse que ele fique. O Alexandre Matos, ele tá no Atlético Paranaense, também tem contrato até o final do ano, também não sei se vai ficar. Não sei se vai pintar proposta pra ele, se não vai, enfim. Mas é que uma proposta do Corinthians, mesmo mal, Motinha, é muito mais tentadora do que, por exemplo, permanecer no Atlético Paranaense, convenhamos. Para o cara que gosta realmente de trabalhar, de estar em exposição, de estar em evidência, é um prato cheio. Então, para Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, eu acho que se pintar uma proposta do Corinthians vale a pena. Comparando os dois, o Atlético, cara, ele tá com um grau hoje de protagonismo dentro do futebol brasileiro, tanto que ele tá disputando o título aí com o Palmeiras. O Atlético Paranaense, ele tá num patamar abaixo. É organizadinho, é bonitinho, tem as contas em dia? Tem, mas não é um dos grandes do futebol brasileiro, isso é fato. Eu sei que vão rasgar a roupa quando falam isso. Falou isso do meu time. Mas não dá pra falar que o Atlético Paranaense é do tamanho do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Inter. Não é. Do Atlético, do Cruzeiro. Não é. Isso é fato, é evidente. Um cara que me surpreenderia muito, Mota, se viesse, inclusive, Lelê, cogitaram a possibilidade dele já na semana passada, foi um nome ventilado também, o Marcelo Dian. Se vier o Marcelo Dian, gente, com todo respeito, o projeto não começa certo. Se vier, por exemplo, o Rodrigo Caetano ou Alexandre Matos, ok. Dois grandes nomes aí do cargo de executivos do futebol brasileiro. Conseguem montar bons trabalhos, têm contatos, enfim. Agora, Marcelo Dian, falaram até do Pelaipe, que eu acho que tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí convenhamos, pessoal, com todo respeito a eles, mas eu já acho que o projeto começa errado. O Dian esteve no CT esses dias, né, mano? Parece que teve uma reunião lá e não sei o quê. E dizem que não tinha nada a ver com isso, mas que aí votaram. Enfim, né? A gente não sabe porque... não, ele só teve lá porque é amigo de não sei quem e foi ver não sei o quê, não tem nada a ver. O Augusto Melo, depois que começaram as críticas sobre o Marcelo Dian, ele já apareceu para desmentir, né? Então, assim, por quê? Porque a gente já tava por aqui, esse negócio de contratar amigo, porque passou pelo Corinthians, porque conhece o Corinthians, não sei o quê. Só que, gente, ter passado pelo Corinthians não é atestado de competência. Quantos caras a gente vê no futebol brasileiro? Tem história no São Paulo, tem história no Corinthians. Mas quando vai assumir um cargo como executivo de futebol, como diretor,
Tem que ser profissional. Tem que ser profissional, não Mas, importa Lelê, se já passou por lá ou não. Depois da rede social, que se criou o hábito de jogar, você joga um nome. Aí você... Pra ver o termômetro da torcida. Você vai ver o quanto está repercutindo isso, positivo ou negativo. E aí você... Como foi negativo, ele já apareceu para desmentir, né? Então... Não, mas, Lelê, nesse ponto aí... Não, mas, ô Mota, nesse ponto, se o Augusto Melo estiver usando a estratégia que o incompetente do Duílio usou, já começa errado de novo. Você não tem que usar a torcida como termômetro. Você precisa ter uma convicção, acreditar nela e bancar o que você pensa. Não é o que a mídia pensa, não é o que a torcida pensa, não é o que vão falar ou deixar de falar. Porque isso, quem tem de praxe aí dentro das atitudes que toma, é o presidente incompetente que está lá hoje, que é o seu Duílio Monteiro Alves. Não é só ele não, viu, mano? Acho que mano, muitos muitos dirigentes amadores acabam fazendo isso pelo Brasil também. Porque aí você divide, entendeu? Você fica um pouco de bem com a galera, aí é muito, muito relativo à estratégia que essa galera usa aí, esse pessoal usa para... A presidente do Palmeiras, por exemplo, tá cagando e andando, porque a torcida acha. Bom, essa sim. Principalmente seu Bento, né? Ó, vamos lá. O Mano Menezes, em entrevista, né? Até falando sobre a reformulação que está em pauta no Corinthians, e foi bem claro isso nas entrevistas, né? Com os jogadores. O Cássio falou também, né? Inclusive foi perguntado se o Cássio ficaria. O Cássio falou assim, olha, não sei, né? Ainda não tenho nada, não tenho certeza, vamos ver, porque já falaram tanto disso, né? Ele tem mais um ano de contrato, o Cássio, né? Inclusive perguntando para ele se ele poderia ir pro Grêmio e tal. Ele falou, não quero falar sobre isso, não sei, não tenho certeza. E o Mano Menezes, até falando sobre as contratações, viu, mano, Lelê? Falou o seguinte, ok, vai ter reformulação, mas eu quero reposição, né? 9 jogadores estão acabando o contrato, e aí vai repor, e eu quero do mesmo nível ali. Então, se for para tirar... Que não é difícil, né? Se for para tirar por tirar e não colocar ninguém, então ele falou que não... Vamos pensar direito, né? Inclusive, dizem que o Renato Augusto, aquela história de que ele queria um contrato por produtividade, ele negou, viu? Ele falou que ele não quer, não. Ele quer um contrato de 2 anos, do mínimo. Eu acho um absurdo, tá? Por isso que assim, né, gente? Eu acho que hoje em dia... Eu tenho até pena, assim, da galera mais nova, que eu acho que tá pegando essa geração de jogadores agora pra ter como exemplo, pra ter como ídolo. Porque, sinceramente, eu não consigo, hoje em dia, me apegar mais, ver, assim, jogador dessas últimas gerações como ídolo. Porque a gente viveu aquela década de 90, né? Outros tempos, né? E bons tempos de quem conseguiu viver antes ainda, que as coisas eram diferentes no futebol, que os caras realmente tinham que dar raça na camisa, tinham que jogar bem a cada ano para conseguir um bom contrato no outro ano, porque não tinha esse negócio de contrato de 5 anos, de 3 anos, dos caras ficarem acomodados. E ali sim a gente via que tinha jogadores que se doavam pela camisa, que tinham amor realmente ao time, né? Enfim, e que tinham caras que jogavam por raça. Hoje em dia, pra mim, tá tudo muito superficial. É tudo muito realmente movido a dinheiro e já era. Então, assim, por mais... O Renato Augusto, pra mim, é um excelente jogador, né? Tem história no Corinthians, mas eu não consigo colocar num patamar de ídolo, junto com Sócrates, assim, sabe? Com esses caras, Vladimir e tal. Infelizmente, tem gente que coloca, porque isso é muito pessoal, né? Ter um ídolo seu no clube é um negócio pessoal. Tem gente que considera o Tevez, tem gente que não considera, enfim. Eu acho que, assim, o Fábio Santos mesmo, que a gente teve a despedida dele agora aí nesse último jogo contra o Internacional. Pra mim, merecia respeito, sim, porque tem uma história no clube, foi importante e tudo. Mas não coloco como ídolo. Porque o ídolo, pra mim, tem que ter um algo a mais. E pra mim, o Renato Augusto, que há 2 anos já vem com muitos problemas de lesão, já vem deixando o time na mão sempre por conta dessas questões físicas, se arrasta em muitos jogos. E o cara, depois desses 2 anos, recebendo mais de 1 milhão por mês, deixando o time na mão várias vezes, ele não aceitar uma redução de salário, ele não aceitar um novo contrato, pra mim é um absurdo, Motinha. Não sei se o Mano concorda, mas pra mim é ridículo o Renato Augusto querer um contrato de 2 anos, né? Se ele olhar pra trás, se ele fazer um meia-culpa, se ele analisar
como ele foi útil pro Corinthians nesses últimos 2 anos, pra mim é ridículo o jogador não aceitar a redução e o jogador querer mais 2 anos de contrato aí com esse mesmo valor. Ô, Lelê, eu não acho que é ridículo o Renato sugerir isso. Ridículo seria o Corinthians aceitar. Eu acho que ele tá na dele de querer pedir. Quem não gostaria de ganhar bem, quem não gostaria de ter um contrato como esse, ainda mais o Renato que não tem produzido como a gente espera dele, aí eu concordo com você. Mas eu acho que é muito pessoal de cada um. Por exemplo, ele achar que ele vale, ele tem esse direito. Agora, o Corinthians pagar, aí eu concordo com você. É ridículo o Corinthians aceitar. Ele pode pedir o que ele quiser. Se o Mota falar pro Zé, olha Zé, eu acho que eu mereço ganhar 1 milhão por mês. O Zé pode avaliar se ele vale ou não, na visão do Zé. Mas o Mota achar que vale, ele tá na dele. Se o trouxa cair, azar de quem caiu. Mas eu concordo, Lelê, se a gente tá falando de um projeto de reformulação, cara, contar com o Renato Augusto já começa errado também. O Renato Augusto é aquele jogador que ele vai te entregar 40 minutos, sei lá, 60 minutos em um jogo e vai ficar fora de 3 porque ele não consegue ter uma frequência de jogos em campo. Ele não consegue ter sequência, gente. Então não dá pra você começar um projeto contando com um cara, olha, porque o Renato, se ele voltar a jogar, o si. O Corinthians já tá cheio de sis. O Corinthians hoje precisa de certezas. O Corinthians precisa de regularidade. O Corinthians ele precisa trazer jogadores que dê pra contar. Concordo também com você com relação ao que você falou a respeito de outros jogadores aí, Lelê. Por exemplo, o Cássio. Muito importante na história do Corinthians. É um grande ídolo. Para mim, em termos de conquistas, ele passa o Marcelinho, porque ele ganhou uma Libertadores e o Marcelinho não. Então, eu acho que em termos de conquistas, as do Cássio são mais pesadas do que a do Marcelinho. Justamente pela Libertadores que foi conquistada. Mas, cara, manter o Cássio hoje como titular absoluto só para ele bater as metas que ele quer bater dentro do clube, para chegar próximo lá, eu sou o jogador que mais vestiu a camisa, ou o segundo jogador que mais vestiu a camisa. Irmão, o Corinthians precisa começar a trabalhar o futuro. E trabalhar o futuro é chegar no Cássio e falar, Cássio, você vai, esse ano de 2024, revezar a titularidade com o Carlos Miguel. Porque esse moleque é o novo Dida. E afirmo isso com todas as letras categoricamente. Pega muito. E se o Corinthians mantiver o Carlos Miguel mais um ano no banco, Lelê, jogando que esse moleque sabe jogar e o potencial que ele tem, ele tá escondido na sombra do Cássio. Então o Corinthians pensando em patrimônio, valorização e já na sucessão do trono, é chegar no Cássio e falar, Cássio, Campeonato Paulista você vai revezar a titularidade com o Carlos Miguel e a Sul-Americana é do moleque. O moleque vai jogar a Sul-Americana, se o Corinthians chegar na final, é ele que vai jogar. Você vai jogar a Copa do Brasil e Brasileiro e vai revezar no Paulista. Mas agora, Copa Sul-Americana é o moleque e no Paulista vocês vão alternar a titularidade também. Pra começar a trabalhar a sucessão de trono aí, Motinha. Tem que parar com essas cadeiras cativas que existem no time, cara. É difícil, hein? Um ídolo desse tamanho, né? Tá certo. Não, Malta, mas é assim que funciona, irmão. É isso? É sem massagem pra esses caras aí, mano. Acabou o Corinthians, viu, Falar do jogo, né? Acabou teu rego. Vocês falaram do jogo, né? da Naba. Fala um pouquinho da Naba. Mano, nem tem Freguês muito o que do falar, Inter, hein? né? Não, freguês pelo do Inter. Freguês contrário, teu eles rabo. que são nossos fregueses. Mas, aliás, ganharam pela primeira vez na Arena Corinthians. Desde 2014 nunca tinham conseguido uma vitória aqui. Mas quantos jogos Mas foram? esse elenco, todos os jogos aí que teve de Brasileirão, pelo menos um de ida, né, aqui, eles nunca tinham ganhado desde 2014. Pra ver como esse elenco desse ano é tão... Fraco. Eu ia falar outra coisa, mas melhor, é bom que melhor. você puxou um Melhor, fraco Lelê, aí. melhor, Lelê. Porque eles quebraram estavam vários andando. tabus. Eles quebraram vários tabus esse ano de times que nunca tinham vencido. Acho que só o São Paulo mesmo que eles não conseguiram perder pro São Paulo lá. Porque, olha, meu Deus Mas, ô, do Lelê, céu. Que vem cai também. Tomara a Deus eu que concordo não. aí também. O futebol que o Corinthians apresentou esse ano de 2023 foi um chá de merda. Se a gente parar pra ver aqui... Ô, Mota, vamos lá. O Corinthians, esse mesmo time, é por isso que eu falo que tem que cobrar esses jogadores aí de perto. E quando eu falo isso, eu não tô me referindo à torcida, eu tô falando de presidente mesmo. Desse cara descer no vestiário e começar a exigir que esses caras joguem bola. Porque quando precisou e a água bateu na bunda, Lelê, o Corinthians ele venceu o Atlético Mineiro em Minas, ele venceu o Grêmio no Sul, ele venceu o Vasco no Rio. Aí, quando a água, teoricamente, deixa de bater na bunda, o time relaxa e empata com a América, faltando 10 segundos para acabar o jogo. Tropeça contra o Bahia, tomando 5 em casa, num jogo para ser esquecido da história do clube. Aí perde de novo para um Inter, que aí o Mano Menezes chega com uma desculpa ridícula, esfarrapada, falando, porque triplicaram o bicho lá. Mas eu só quero fazer um adendo, Domênico, com relação ao jogo, eu não vou nem falar, porque, novamente, foi ridículo. O que a gente tem visto aí durante toda a temporada é Ctrl-C e Ctrl-V no mesmo argumento.
Corinthians é um time hoje covarde, bunda mole, o adversário se sente em casa na arena. Eu só quero fazer um adendo aqui, porque quando é beneficiado eu falo e quando é prejudicado eu também tenho que falar. Bota, na boa, vocês viram o jogo do Palmeiras ontem. O Palmeiras teve o seu primeiro gol anulado ali, numa jogada do Hendrick, que ele leva a bola com a mão, e ele cruza para dentro da área e o Breno Lopes faz o gol. O VAR chamou o jogador lá, chamou o árbitro para rever a atuação do Palmeiras. A bola bate na mão do Hendrick, porque não foi ele que fez o gol. Porque no jogo do Corinthians, o tal do comentarista lá foi lá e falou, olha, se fosse o gol de mão do Valência, seria invalidado, mas como a bola bateu na mão e sobrou para outro jogador, a regra vale de ser mantido o gol porque não foi o jogador que fez o gol com a mão. O jogo do Palmeiras, houve uma jogada de gol que o Hendrick também se beneficiou de um toque na mão na bola, e ele cruzou a bola depois pro Breno Lopes. E foi o que aconteceu com o jogador do Inter. Numa dividida ali com o Gil dentro da área, a bola bate na mão do Valência e sobra lá pro tal do Wanderson. Mas não foi um passe, né? Acho que foi isso, viu, mano? Mas eu entendo o que você tá falando, tá? Não, mas acho que tá tudo errado. Ele se beneficiou de uma jogada que a bola tocou na mão dele. E aquela porra da regra, Domênico Gato, que se a bola bate na mão do atacante, tem que parar o lance. E se a bola bate na mão do defensor, dependendo da situação, julga-se se teve ou não a intenção. Aí você olha lá o movimento da bola, se foi natural ou antinatural, o movimento do corpo, distância do lance. Aí tem N motivos ali pro cara validar ou não o lance. Mas na mão do ataque, Domênico, quando a bola pega na mão do atacante, mas, mano, para a jogada, eu acho para a jogada. É diferente uma jogada da outra. Então, por causa da mão é parecido. Eu não cheguei a ver os dois lances. Não, foi o do Hendrick. Valência e outro do Hendrick. Mas assim, o Hendrick, ele ganha lances... do David Braz, mas a bola leva, ele tipo, quase que leva com a mão. Mas bate alguma parte do corpo antes de bater na mão em alguns lances. Não vou lembrar agora. Então, mas enfim, analisar, mas leva vantagem porque pegou na mão e levou. Foi embora. O Corinthians sempre é prejudicado com essa história de mão na bola, bola na mão, aí foi intencional ou não. Foi na final da Copa do Brasil. A bola claramente na mão do Léo Pereira. O VAR falou que foi na barriga. Foi o gol do Lucas na semifinal. Semifinal desse ano, Copa do Brasil. Gol de mão do Lucas. Os caras deram. Quando é pro Corinthians, pô, é sempre assim, pô. Sempre vai ser prejudicado. Mas vamos falar, pessoal, é da reformulação. Nem contrato de produtividade pro Renato Augusto merece. É mandar embora e tchau. Tchau. Manda Renato Augusto embora. Rescinde o contrato com o Cássio. Com Cássio não, com o Fagner. Manda o Gil embora. Manda Cantillo. Eu só renovaria com o Romero e com o Cássio. Só. Cássio tem contrato até 2024. Romero tem contrato ainda. Então só fica os dois. O resto, manda todo mundo embora. A molecada fica, obviamente. Pessoal, comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião e fortalece com o like. Tamo junto e vai com